Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus em nome e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse segundo final de semana do penúltimo mês do ano de 2024, sábado, dia 9 de novembro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a quarta série de mensagens que nós estamos, a quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. É bem verdade que as 3 semanas passadas nós vimos 3 profetas maiores que o Espírito nos levou a conhecer, a estudar um pouco da história deles. Começamos pelo profeta messiânico, que é Isaías. Falamos do profeta das lágrimas, que é Jeremias. Sábado passado falamos sobre o profeta das visões, que é o profeta Ezequiel. E hoje vamos conhecer um quarto profeta maior que o Espírito de Deus exaltou, honrou na Babilônia. É bem verdade que esse quarto profeta maior que Deus ele levantou na Babilônia, ele é contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel. Amém? Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos então assim conhecer esse profeta maior que foi muito amado, muito querido por Deus, pelo nível de intimidade, de comunhão que ele tinha com Deus através da oração. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Santo Deus, pelo fôlego de vida, por esse momento singular que o Senhor me concede de mais uma vez ser um instrumento usado nas tuas mãos, para que assim então o Espírito do Senhor possa falar por intermédio de mim. Haja visto, eterno Deus, que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. O Senhor é o Deus que fez os céus, que criou a terra e tudo que nela contém. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas pode faltar. O Senhor é aquele que lá do alto o Senhor lançou os alicerces nos céus, e com a sua mão o Senhor estendeu e lançou os alicerces na terra. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio, que a minha matéria humana, que o meu ego, ele possa ser reduzido a pó, e que o teu Espírito possa falar por intermédio de mim, conforme o Senhor declarou dizendo, o Senhor Jesus, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela vos ensinará e falará pelo vosso intermédio. Que o Senhor fale por meu intermédio, que a tua palavra ela venha convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para a quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. A quarta parte é um quarto profeta maior que Deus ele usou. Vamos ler no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8 até o versículo de número 10. Diz o texto sagrado, Daniel falando: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida,
porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. O quarto texto está no capítulo 5 de Daniel. Daniel, capítulo número 5, versículo de número 12, diz o texto sagrado: porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação do sonho. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, a quarta parte tem como tema, que é um profeta maior, a interpretação, o profeta das interpretações dos mistérios e dos sonhos impossíveis, que é Daniel. Vamos entender o contexto desse tema. O missionário nos explica por que Daniel, o missionário chama ele como profeta das interpretações dos mistérios e dos sonhos impossíveis. Antes de nós falar dessa graça que Deus deu nesse profeta de interpretar sonhos, de interpretar mistérios e sonhos impossíveis, vamos conhecer quem era Daniel. Daniel, ele fazia parte daquele povo que foi exilado de Jerusalém e que foi levado cativo para a Babilônia na ordem do exercício do rei Nabucodonosor. Se nós prestar atenção no capítulo, nos versículos iniciais, fala que Deus ele entregou nas mãos de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, o rei Joaquim, que era rei de Judá, e juntamente com ele o povo de Jerusalém que fora levado cativo. Haja visto que Daniel era contemporâneo do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias. E no versículo de número 8 temos algo interessante. Antes nós precisamos definir o que significa a palavra Daniel. Eu fui pesquisar. A palavra Daniel, ela significa Deus é meu juiz. Exatamente porque o nome de Daniel traz exatamente a biografia de Daniel. O que era Deus na vida de Daniel. Eu, quer dizer, Deus e meu juiz, porque durante todo o processo, todo o percurso de Daniel na Babilônia, Deus ele agia sempre em favor de Daniel. Primeiro porque Daniel era muito amado, muito querido por Deus. Segundo porque a vida de Daniel na Babilônia, tudo se resume no versículo 8. No versículo 8 tem algo interessante, diz que quando o rei Nabucodonosor ele havia prendido os judeus na Babilônia, ele havia dito a Aspenaz, que era a chefe dos eunucos, que ele queria alguns jovens, que é para Aspenaz sair no meio dos exilados, dos prisioneiros, que é para Aspenaz ir procurar alguns, selecionar, eleger muitos jovens que tinham algumas qualidades, que eram sábios, que eram inteligentes, que eram versados no conhecimento, na ciência, que tinham algumas virtudes, que era para si então servir no império da Babilônia, a serviço do rei Nabucodonosor. Mais do que isso, o rei havia privilegiado para esses jovens que Aspenaz, que era o servidor da corte, da guarda do rei selecionado, eles poderiam comer da comida e das finas iguarias, inclusive beber do vinho que o rei Nabucodonosor bebia. Nabucodonosor ele queria ter, para além dos judeus, que fossem jovens, Aspenaz escolhesse jovens que tivessem essas qualidades, que fossem versados na ciência, que entendiam de astronomia, astrologia, mais do que isso, que fossem homens de boa aparência. Dentre eles nós tínhamos Daniel, mais os seus três amigos, que eram Ananias, Misael, Azarias, que foram selecionados. E por causa deles serem selecionados por Aspenaz, que era servidor da corte da guarda do rei, introduziram neles a cultura dos caldeus, que era a cultura dos babilônios,
E mais do que isso, eles mudaram o nome deles. Por exemplo, a Daniel deu-se o nome de Belsazar, que era um dos deuses, né, da Babilônia. A Ananias deu-se o nome de Sadraque. A Misael deu-se o nome de Mesaque. E Azael deu-se o nome de Abednego. Eles aprenderam com a cultura da Babilônia e mais do que isso, né, sabendo que eles eram judeus, eles falaram a língua hebraica. Eu fui pesquisar, mas a língua que se falava na Babilônia era o aramaico, porque os israelitas, como eles foram presos, então eles mudaram a identidade deles, do povo de Israel, e isso infiltrou muito também na vida desses jovens. Eu fui pesquisar que Daniel, quando ele foi selecionado, a história diz que ele tinha entre 15, 16 a 17 anos de idade. E no versículo 8 tem algo interessante. Diz que Daniel, ele decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, no caso, a comida, nem tão pouco com o vinho que ele bebia, e ele pediu às penas, o chefe dos eunucos, que permitisse a ele não contaminar-se. Aqui tem algo interessante. Nós vemos que Daniel, ele era um escravo que foi exilado, que foi expulso da sua pátria, mas mesmo o chefe dos eunucos, mesmo Nabucodonosor, aplicando a lei que eles haviam de ser transformados em povo da Babilônia, Daniel toma aqui uma decisão que decidiu, ele aceitou, né, que o nome de Daniel foi mudado, ele não poderia fazer nada, ele era exilado, mudaram o nome dele, ele foi obrigado a aprender uma nova língua, porque ele estava em processo de treinamento, ele mais os amigos dele, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, mais jovem da Babilônia, que era para servir na corte do rei. Mas no que diz respeito à sua personalidade, Daniel, ele propôs não se contaminar, ou seja, ele tomou uma decisão difícil, porque o rei, ele havia dito que para o chefe dos eunucos, as penas, abrir, né, a porta que é para aqueles jovens se alimentarem com aquela comida e com o vinho que o rei bebia, né? As iguarias do rei. Mas Daniel, ele se refusou, juntamente com seus amigos, não comerem aquela comida do rei. E isso influenciou muito a vida de Daniel. Por que mencionar? Primeiro porque Daniel, ele, para além de ser um jovem, ele respeitava o seu compromisso com Deus, ele respeitava a lei de Deus. Mais do que isso, Daniel, ele conhecia a palavra de Deus como judeu, né? Sabendo que ele foi exilado da sua pátria. Isso não fez com que Daniel se esquecesse de Deus. Mais do que isso, ele estando numa terra estrangeira, que era a Babilônia, que era o império que governava o mundo antigo da sua época, ele tomou uma decisão difícil que hoje, se nós trazemos os dias de hoje, é uma contradição com aquelas pessoas que professam a fé em Deus. Porque Daniel, ele estava longe da sua pátria, mas ele tomou a decisão de não pecar, de não trair a sua confiança, a sua fé em Deus. Por causa dessa decisão que Daniel ele tomou, isso fez com que Deus agisse em seu favor. Porque nessa decisão nós vemos algumas coisas importantes. Primeiro que Daniel, ele respeitava a lei de Deus, que no caso era a palavra de Deus, e ele conhecia a palavra de Deus. E uma das coisas que ele conhecia era as leis que Deus havia dado a Moisés no livro de Levítico. Nós encontramos algumas leis que os judeus não deveriam fazer. Primeiro, no que diz respeito à alimentação, os judeus, eles servindo a Deus, eles não poderiam comer uma série de animais, uma série de alimentos que Deus havia proibido. No caso que no livro de Levítico fala de animais impuros e animais puros. Dentre os animais impuros nós temos o coelho, nós temos o porco e outros animais que Deus ele havia dito que ruminam, que os judeus não deveriam comer, porque se eles se ingerissem esse alimento no organismo, poderia contaminar tanto o corpo e a alma e o espírito deles. E Daniel, ele respeitava a palavra de Deus, por isso que ele tomou essa decisão. Só que as penas, que era o chefe dos eunucos, ele disse: olha,
Daniel, tudo bem. Mas só que Daniel orou a Deus, porque isso era uma outra virtude de Daniel. E para além de Daniel tomar essa decisão de não se contaminar, Daniel, ele era um homem que era fiel à fé no seu Deus. Ele decidiu não se contaminar e Deus deu graça a Daniel diante das penas, que era chefe dos eunucos, que as penas ele havia dito para Daniel: eu tenho medo do rei meu senhor que determinou a vossa comida, porque aconteceria que se ele visse o vosso rosto mais abatido do que o rosto dos outros jovens da vossa idade, vocês colocariam em risco a minha cabeça diante do rei. O Daniel disse: olha, vamos fazer o seguinte, olha, vamos fazer um teste, durante 10 dias, eu e os meus amigos vamos comer só legumes. E graças a Deus que Deus ele aprovou aquilo, porque Daniel decidiu não pecar. E quando eles apareceram diante do rei, diz o livro de Daniel que o rei, porque todos os jovens que comeram da comida da Babilônia, das finas iguarias do rei, eles eram inteligentes, mas quando Daniel e os seus amigos apareceram diante de Nabucodonosor, Nabucodonosor achou neles 10 vezes mais inteligente, mais sábio do que todos aqueles jovens que haviam parecido. E eles passaram, os 4, foram os selecionados pelo rei da Babilônia. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Daniel, ele tomou a decisão certa, na hora certa, no momento certo. E a história diz que ele tomou essa decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque Daniel sabia, ele discerniu que aquela comida, embora fosse saborosa, existia alimentos impuros. Mais do que isso, ele era oferecido aos deuses da Babilônia, era consagrado aos ídolos. No que diz respeito, meu amigo, minha amiga, ao ministério do profeta Daniel, o ministério do profeta Daniel, ele é marcado pelas interpretações dos mistérios. No capítulo de número 2, nós temos algo interessante. O rei Nabucodonosor, ele recebe um sonho. E esse sonho ninguém consegue interpretar. O rei ele não consegue dormir, então ele lança um decreto que se os sábios da Babilônia, eles não fossem os sábios, os astrólogos, os feiticeiros, os ocultistas, se eles não conseguissem interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, todos eles seriam sentenciados à morte. E Daniel, ele fazia parte, porque ele estava incluído no meio dos sábios. E não somente ele, mas também os seus amigos. Então ele chamou a Arioque, que era o guarda militar do rei, disse: olha, vai falar com o rei, que é para ele me dar um tempo, porque eu vou dar a interpretação do rei, do sonho do rei. E aqui vem, meu amigo, minha amiga, a unção de Daniel. Aqui vem a graça que Deus ele havia a Daniel, porque Deus ele havia dado a Daniel, para além de sabedoria, Deus ele havia dado a Daniel a capacidade de interpretar sonho, de explicar enigmas, ciência e todo tipo de coisas difíceis. Os sábios eles apareceram diante do rei Nabucodonosor, falaram: olha, ó rei, nós não estamos a conseguir interpretar o teu sonho, porque ele é demasiadamente difícil. Mas Daniel, meu amigo, minha amiga, quando ele foi falar com Arioque, vai falar para o rei para não matar os sábios da Babilônia, porque fala que é para ele me dar um tempo, eu vou dar a interpretação do sonho que o rei tem. Daniel, ele foi, meu amigo, minha amiga. Ele chamou os seus amigos e disse: olha, vamos orar. E ele orou a Deus, e Deus ele trouxe a interpretação do sonho de Daniel. Aqui nós temos algumas coisas importantes a notar. Primeiro que Daniel, meu amigo, minha amiga, era um homem que era fiel a Deus. Ele era obcecado no seu relacionamento com Deus. Segundo, Daniel, ele era um homem de muita oração. E foi exatamente que numa madrugada Daniel, ele, juntamente com Ananias, Misael, Azarias, eles oraram a Deus, e Deus ele trouxe a interpretação daquele sonho do rei Nabucodonosor a Daniel. E quando ele trouxe a interpretação, ele foi para o guarda militar do rei, que era ali, que disse: faça-me entrar diante do rei Nabucodonosor, eu vou dar a interpretação. E Daniel apareceu e deu a interpretação do sonho do rei, que ele sonhou com uma estátua que tinha cabeça de ouro, ombro de prata, bronze, as coxas e pernas de ferro.
dando a entender para Nabucodonosor que a cabeça de ouro era o império da Babilônia, era o rei Nabucodonosor que tinha o poder de ser o rei mais poderoso da época, porque a Babilônia, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, era o império mais forte naquela época. E Daniel, meu amigo, minha amiga, depois de dar a interpretação daquele sonho que o rei Nabucodonosor teve, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e promoveu ele como primeiro-ministro, um dos primeiros ministros da Babilônia, e juntamente com ele os amigos dele. Mas só que a história não para por aí. Por esse dom, por esse talento que esse profeta Daniel teve, ele foi admirado, ele foi tido como um profeta que ele foi destacado como o príncipe dos sábios no Império da Babilônia. Mas sabe por quê, meu amigo? Primeiro, porque Daniel ele era fiel a Deus. Segundo, Daniel ele era um homem de oração. Nós vemos que, antes de falar do profeta Daniel ser um homem de oração, no capítulo 5, nós temos algo interessante. Tem um sucessor, porque Daniel, eu fui pesquisar, ele dominou na Babilônia, ele foi presidente durante o império de 4 reis. Estamos a falar de Nabucodonosor, do seu sucessor que foi Belsazar, que foi seu filho, seu neto. Depois estamos a falar de Dario e Sírio, que foram sucessores do rei Nabucodonosor. E Daniel ele governou na época desses 4 reis. Só que o sucessor de Nabucodonosor, que foi Belsazar, ele se esqueceu do que Deus ele havia feito com seu predecessor, porque Nabucodonosor, para além de ele ficar embasbacado com a interpretação do sonho que Daniel havia dado para dizer que a cabeça de ouro era ele fez uma estátua de ouro. E por causa dele fazer aquela estátua de ouro, lançar os amigos de Daniel, Ananias e Misael, Uzarias dentro da fornalha, e Deus livrar ele havia feito um decreto que todos tinham que se dobrar, não só para além diante de Deus de Daniel, mas de Sadraque, Mesaque e Abednego. O coração do rei Nabucodonosor ficou orgulhoso. E Deus ele havia enviado Daniel, porque ele teve um outro sonho, que ele viu uma árvore que o topo dele cabia no céu, e um anjo brotou dizendo que tinham que cortar o tronco, a cabeça daquela árvore. E Daniel foi dando a interpretação para o rei Nabucodonosor, que dizia que Deus ele havia dito que ele seria humilhado, porque ele havia se exaltado muito, porque ele havia crescido muito, mais do que todos grandes da sua época. Ele ouviu o som de Daniel, porque Daniel disse: olha, eu rei, queria que esse sonho não viesse a ti. Mas só que naquela mesma noite ele se orgulhou, estava a falar que sou eu, Nabucodonosor, que ergui a Babilônia, que não teve ninguém, e do céu Deus brotou, a voz de Deus berrou do céu, dizendo que a morada dele seria entre os animais durante um período de 7 anos. 7 tempos, fazendo um período de 7 anos. Depois Nabucodonosor, ele se humilhou diante de Deus. Mas o seu sucessor, que foi Belsazar, ele ouviu a história do pai. Mas o que ele fez? Ele deu um banquete, convidou os seus governantes, os seus principados, as suas mulheres, e mais do que isso, ele decidiu pecar, porque ele mandou buscar os utensílios sagrados que foram tirados do templo de Deus em Jerusalém para o seu banquete. E no meio daquela festa, ele juntamente com os seus sucessores, com os seus ministros, eles beberam nos utensílios sagrados, nos copos sagrados, e ele viu uma voz que escreveu na parede. Ele ficou embasbacado. E chegamos no versículo 12 do capítulo 5, que quando ele ficou embasbacado, a rainha disse para ele: olha, rei, fica tranquilo, porque existe aqui no teu palácio um homem que se chama Daniel. Ele achou graça diante do teu pai. Ele tem um espírito excelente e tem a capacidade de interpretar ciência, sonho, explicando enigmas, resolvendo problemas. Chama-se, pois, a Daniel e dará a interpretação desse sonho que o rei teve. Daniel apareceu, o rei ficou embasbacado, dizendo: olha, me dá a interpretação do sonho
e eu vou te dar presentes, vou te promover. Daniel disse, olha, fica com os teus presentes que eu não preciso. E ele traduziu que a letra estava marcada Mené, Mené, Tekel, Uparsim, que significa pesado foste na balança e achado em falta. O teu reino foi entregue ao medo e aos persas. Você vê que Daniel ele foi admirado na Babilônia por ser um profeta, meu amigo, minha amiga, de interpretar mistérios e sonhos impossíveis. Mais do que isso, meu amigo, minha amiga, Daniel era um homem de uma profunda intimidade com Deus. Por causa desse dom, porque você vê que os sábios, os bruxos da Babilônia, eles não estavam a conseguir se aproximar de Deus, não estavam, a sabedoria, a ciência que eles conheciam, não estava chegando nos pés da sabedoria que tem Adão. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Daniel, ele era temente a Deus. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nós vimos isso no versículo 8, que Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com a comida, nem com o vinho que ele bebia. Sabe por quê? Porque isso é um símbolo, meu amigo, minha amiga. Quem decide se contaminar é alguém que é santo. Daniel era um homem santo. E a santidade, meu amigo, minha amiga, é a personificação do caráter de Deus. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele fala dizendo o seguinte, que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Daniel percebeu, ele entendeu que o caminho que é para se ver a Deus é o caminho da santificação, o caminho da santidade. E por ele tomar a decisão, juntamente com os amigos dele, de se afastar do pecado, não se contaminar com aquela comida e com as práticas sujas que se faziam na Babilônia, Deus ele deu a Daniel graça, sabedoria, conhecimento, interpretação de sonhos e revelar mistérios. E Daniel lhe deu a interpretação para Belsazar. E naquela mesma noite, o rei ficou tão impressionado. Daniel disse, olha, eu não quero, fica com as tuas coisas, com a tua riqueza. É isso, meu amigo, isso é que faz a diferença de um homem de Deus. Um homem de Deus, ele não se corrompe com dinheiro, não se corrompe com sexo, não se corrompe com poder. Ele rejeita porque ele sabe que o seu relacionamento com Deus tem a primazia. Só que, meu amigo, minha amiga, por causa disso que Daniel ele fez, ele atraiu inimigos, que foram uns dos 3 presidentes que estavam com ele na Babilônia. Eles viram que, olha, quanto a esse Daniel, não tem como a gente lhe pegar, porque nós fomos lhe pesquisar, ele era um homem justo, ele era um homem sincero, não tem nada para lhe pegar. Então criaram, meu amigo, minha amiga, a armadilha da cova dos leões. Criaram uma lei, sabiam que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. É isso, meu amigo, meu amigo. Aqui está o segredo. Daniel, ele era um homem santo, era um homem justo, era um homem que orava 3 vezes por dia, porque depois de Belsazar, o seu sucessor, que era Dario, ele foi pressionado pelos presidentes daquele império, que é para jogarem, que é para criar a lei do medo dos persas, que quem adorasse a outro Deus a não ser ele, seria lançado na cova dos leões. O rei, ele sabia que era uma armadilha, mas como ele não queria perder o império, ele assinou o edito. Só que os outros presidentes, tomados de inveja, eles sabiam que Daniel ele tinha o hábito de orar a Deus e apararam Daniel no ato de devoção, porque Daniel ele estava de joelhos, conforme ele costumava fazer 3 vezes por dia. E foram dizer para o rei Dario que Daniel estava a adorar o seu Deus. O rei ficou muito penalizado por causa daquilo que eles fizeram, daquela armadilha, e ele se propôs em livrar Daniel, só que era muito tarde, ele havia assinado o edito e Daniel foi assim lançado na cova dos leões. Mas Deus, na sua soberania, ele decidiu livrar Daniel da cova dos leões. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Daniel era um homem santo e era muito amado por Deus. O livro de Daniel, meu amigo, o profeta Daniel, o ministério dele, ele é marcado como profeta das interpretações dos sonhos, dos mistérios impossíveis, por ser um homem de oração, por ser um homem justo e santo. Esse é o poder, meu amigo, minha amiga, do ministério do profeta Daniel, que é um profeta maior, que foi muito amado por Deus. Você vê que nós temos no capítulo 8, 9 e 10, Daniel recebendo a visitação do anjo Gabriel, dando para ele revelações de coisas futuras. Ele teve visões de 4 animais, de um urso, de um leão, de um leopardo, de um bode.
Deus mostrando assim para Daniel os impérios que poderiam aparecer depois da Babilônia. Ele teve revelações de coisas futuras, mesmo também dos fins dos tempos. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque foi um profeta que foi marcado por ser um homem santo, por amar a Deus, por ser fiel a Deus, por amar a Deus por aquilo que Ele é e não pelo aquilo que Deus ele faz. Profeta Daniel, meu amigo, minha amiga, ele está classificado na categoria dos profetas maiores. E um dos profetas maiores que Deus ele levantou na Babilônia, que foi exilado, que foi expulso de Jerusalém. Mas Deus, na sua soberania, ele honrou esse homem de Deus. Você vê que ele foi tão querido que Deus livrou ele da cova dos leões, que Deus levou ele a interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Mais do que isso, nos seus últimos capítulos 10, 11, Daniel recebe a visão da tecnologia, porque nos últimos dias, né, nós estamos nos últimos dias, nos dias do avanço tecnológico, da imoralidade da ciência. Daniel recebe a revelação, a iluminação de Deus do que seria o mundo de hoje. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que ser profeta não é para todos. Profeta é para quem Deus ele escolhe. Mas Daniel, ele é resumido como alguém que desejou, desde a sua infância, desde a sua educação, ele foi ensinado a temer a Deus. Os seus pais lhe ensinaram a servir a Deus desde a sua infância. E ele nunca abandonou os caminhos de Deus. Quantas são as pessoas hoje que têm abandonado a Deus por motivo porque as pessoas são assim que quando tudo está bem na vida, as pessoas se esquecem de Deus, as pessoas se esquecem do compromisso com Deus e as pessoas se entregam pelos prazeres que a Babilônia, que esse mundo oferece. Porque Daniel serviu a Deus na verdadeira Babilônia, que era o império do mundo antigo, mas ele manteve a sua fidelidade, a sua integridade a Deus. E por esse motivo, ele foi muito amado, foi muito querido. Foi um homem que foi um homem de muita oração. Orava 3 vezes por dia. Você vê que, apesar das coisas que estavam acontecendo na sua trajetória de vida, Daniel não abria mão, seja estando ele como presidente. A história diz que ele presidia 120 províncias, mas eles não abriam mão do reino de Deus prioritário. Como pode, meu amigo, minha amiga? Alguém que presidia 120 províncias, que era na Babilônia, que era a capital do mundo antigo, ele conseguia orar 3 vezes por dia. Hoje nós estamos no tempo da pós-modernidade. As pessoas não têm tempo, as pessoas não têm motivação de orar, não têm tempo de estudar a palavra de Deus. Arranjam um monte de desculpas. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem Deus. As pessoas só querem Deus que é para usar. E Deus, como conhece os pensamentos e as intenções do coração, Deus não levanta qualquer um. Quem te falou que é fácil ser um profeta, ser um homem, uma mulher de Deus? Um homem, uma mulher de Deus, a vida dele é marcada pela abstinência, pela decisão de não se contaminar-se. Amém? Espero que essa quarta parte que nós acabamos de ouvir, que é o profeta das interpretações dos mistérios e dos sonhos impossíveis, que é Daniel, nos ajuda a refletir se a gente está a levar a sério o nosso relacionamento com Deus ou se a gente é mais um no meio da multidão. Quem falou que o relacionamento com Deus está limitado em você fazer parte de uma igreja, ficar preso a um sistema eclesiástico? Deus levantou Ezequiel e levantou Daniel na Babilônia. Na Babilônia, eles serviram a Deus. Eles foram expulsos da sua terra natal, mas foram fiéis a Deus numa terra estrangeira, que era a Babilônia. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o meu. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor levantou o profeta Daniel como profeta das interpretações dos mistérios dos sonhos impossíveis, porque Daniel resolveu firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com a comida, nem com o vinho que ele bebia, porque ele tinha um desejo simplesmente de ser fiel ao Senhor, aos seus princípios que ele foi ensinado pelos seus pais, e, em cima de tudo, de manter a integridade e a santidade e o temor ao Senhor. Nos ajuda a temer ao Senhor, a ser fiel à tua palavra. O que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, arranque tudo quanto é entendimento e lembra-te, Deus ele quer ter compromisso comigo e com você, amém? Um forte abraço, até a quinta parte dessa série de mensagens, que outros profetas que a gente irá de conhecer. Um forte abraço, até a próxima, tchau.